Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, da disciplina Introdução à Gestão de Pessoas, Percepção e Tomada de Decisão Individual. Hoje a gente vai abordar percepção e tomada de decisão, a gente vai falar só depois da nossa AV1, que é na semana que vem. A nossa primeira prova vai ser já na próxima terça-feira, né? E aí eu pergunto para vocês, quantos pontos nós temos no quadro abaixo? Para a gente começar a entender um pouquinho mais do que é a percepção. E aí, quantos tem? Ninguém se arrisca a dizer 9. quantos? 9? É. Alguém tem outro palpite? 10, 12. Bom, então. A quantidade aqui é 12. São 12 pontinhos. Mas dependendo da forma como você olha, você pode ver 1, pode ver 9, pode ver 10, 12. Isso é a percepção, né? Percepção é aquilo que efetivamente... Você tem a realidade objetiva. A realidade objetiva é o fato. O fato é, existem 12 pontos aqui. Isso é fato. Garanto para vocês que existem 12 pontos. Só que nem todo mundo vê os 12 pontos. E aí vai depender da percepção de cada um. Aqui teve gente que viu 9, 10 e aí... Na real, eu vi 12 mesmo. Agora eu fui me contar aqui, certo. Então tá, mas tudo bem. O que acontece é exatamente por isso, porque se você fixar o ponto somente, os seus olhos apenas em um lugar, você vai ver uma quantidade. Se você circular de cima e embaixo, você vê outra quantidade. Aí você faz o somatório total a partir de uma percepção de cada linha, aí você consegue achar o resultado. Em suma, vai depender da percepção. Então, a percepção é isso. Tem a realidade em si, que é o fato, né, que é a evidência, e tem aquilo que nós percebemos. E, na maioria das vezes, aqui até que a maioria teve uma percepção correta, mas, na maioria das vezes, a percepção que nós temos ela é bem diferente da realidade objetiva. E a gente vai começar a entender um pouquinho o que chama a atenção, o que faz aguçar a nossa percepção. Vocês são jovens, na idade de vocês, isso acontecia muito comigo. Então, por exemplo, eu ia para a noitada, chegava às 8 horas da manhã, todo mundo indo trabalhar e eu, né, todo arrumado para a festa. E aí eu entrava no ônibus, é isso aqui que acontece, gente? Não dá pra... Se já aconteceu com algum de vocês, todo mundo olha, pô, você está vindo da noitada, né? A gente não trabalhar, é você aí chegando na... Você chamou atenção. Entraram aqui 30 pessoas nesse ônibus, passaram desapercebidas. Você não passou desapercebido. Mas por quê? Porque tem alguns fatores que fazem que a percepção das pessoas fique aguçada para determinados eventos. É isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque entender a percepção é importante para a gente entender como a gente enxerga o mundo, e essa compreensão do mundo ela tem muito a ver com uma competência, com uma característica que é essencial na gestão, que é a tomada de decisão. Porque você toma decisão baseada normalmente em fatos, na maioria das vezes em fatos. E os fatos não necessariamente são aquilo que você está achando que é, porque eventualmente a sua percepção é diferente da realidade. Então, a gente estuda primeiro a percepção, para ver como a gente enxerga o mundo, para depois a gente ver como isso impacta, por exemplo, na tomada de decisão, que é algo essencial dentro das organizações. Qual foto a Torre Pisa está mais inclinada? Qual seria, a da esquerda ou a da direita? O que vocês acham? O que vocês acham? Não acham nada? Da direita? Muito bem. Desculpa, eu não vi. Guilherme, Micaela e Vinícius, da direita. Gente, é a mesma foto, tá? Só que a foto é a mesma. Eu peguei essa foto e copiei. Mas como uma passa a ter a referência à outra, você tem a sensação que essa aqui está mais inclinada. Mas olha, dá uma olhada aqui, ó. É exatamente a mesma foto. Então não tem nenhuma mais inclinada. A realidade, a inclinação é a mesma, mas a sua percepção é que a da direita está mais inclinada. Aí, aqui é a mesma coisa, né? Esse metrô está indo ou está vindo? Ele está indo ou ele está vindo? E aí? Depende. O cara vai jurar que ele está indo, se ele olhar para cá, para o final. Agora, se ele olhar para cá, ele está vindo, né? E o que nós temos aqui? É um quadrado, é um triângulo, é uma pirâmide? Não sei, pode ser tudo isso, né? Se você tiver isso aqui na mão.
dependendo da sua perspectiva. Então, analise antes de julgar, essa é a primeira coisa. E aí vamos entender um pouquinho do conceito de percepção, que eu sempre começo trabalhando no conceito. E o que o livro do Robbins diz para a gente? O processo pelo qual as pessoas organizam e interpretam. Então, as suas impressões sensoriais, vamos parar por aqui. Nós temos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Acho que eu falei as 5. Se não falei, deveria ter falado. E aí, esses sentidos, né, eles passam impressões para a gente. Então, se eu estiver aqui dando aula para vocês e sentir um cheiro de fumaça, o que vai acontecer? Né? Eu vou organizar esse dado. Fumaça veio, aí fumaça vai para uma caixinha de fumaça. O que fumaça quer dizer? Em um apartamento. Eu estou num apartamento, é um apartamento que eu moro. Cara, fumaça no apartamento, das duas, uma. Ou tem alguém botando fogo próximo aqui, mas aqui é difícil alguém botar fogo, porque só tem prédios, ou então o meu prédio está pegando fogo. Provavelmente eu vou sair, vou pegar minha família, vamos sair, porque não sei o que está acontecendo, mas eu tenho a percepção que pode estar pegando fogo, e na dúvida é melhor eu sair. Então isso é uma percepção sensorial, sentir o cheiro de fumaça. Né? E aí estão várias outras. Eu ponho a mão no equipamento, meu notebook está quente, e aí eu organizo. Computador quente quer dizer o quê? Aí eu tenho uma percepção. Não está funcionando bem, eventualmente tem que levar ele para fazer manutenção, para fazer uma limpeza. Né? Então, a percepção começa aí. As pessoas organizam, colocam cada informação numa caixinha e depois interpretam o que aquilo ali quer dizer. Fumaça quer dizer fogo, pode não ser, mas a princípio a primeira coisa que eu vou pensar, algum equipamento eletrônico muito quente é sinal de mau funcionamento, eventualmente pode até não ser, mas é o que eu vou pensar primeiro. E para que eu faço isso? Para que eu organizo essas impressões sensoriais? Para dar sentido ao meio. Né? As coisas só vão ter lógica para mim se eu organizar e classificá-las. Tudo. Né? A gente organiza e classifica tudo. Cada um tem seu jeito de organizar e classificar as coisas. Porque aí você olha para o mundo e você dá sentido, você começa a entender como que ele funciona. E aqui entra o primeiro perigo, né? Entretanto, o que uma pessoa percebe pode ser substancialmente diferente da realidade objetiva. Então, são 2 palavras-chave. Percepção e realidade objetiva. Né? Que a pessoa percebe, que é a percepção, e que realmente está acontecendo, que é a realidade objetiva. Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, mais uma pergunta. Primeiro, não, que eu já fiz outras. Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? O que vocês acham? Vocês não acham nada? Tem que achar alguma coisa, gente. Quem dirige melhor, o homem ou a mulher? Não, de forma geral. O que você. A sua percepção. Não fica em cima do muro, não, Vinícius. Depende. Sou bem ruim dirigindo. Eu também sou ruim dirigindo, mas não estou falando analisar você e eu. Vou falar de forma geral. Quando você vê alguém dirigindo, o que você fala? Ah, lá vai um homem dirigindo, ou lá vai uma mulher dirigindo. O que você fala? O que você acha que dirige pior? Vamos lá, gente. 50% de chance de acertar. Tá achando que não tem ninguém aí, não, hein? Muito bem. A mulher. Ok. Então, o Guilherme falou a percepção da sociedade é que o homem dirige melhor. Muito bem, Guilherme. De forma geral, as pessoas consideram que o homem dirige melhor. Mas o fato que o Vinícius falou correto aqui. Então, os dois estão corretos. O Vinícius disse que a mulher dirige melhor. E é fato. Eu já trabalhei em seguradora e a seguradora contrata os melhores estatísticos que existem no país para trabalhar para ela. Para fazer as contas, né, de atuária, do tipo assim, quanto que cada risco eu posso, né, a pessoa tem que pagar um prêmio para poder cobrir um risco. São conceitos de risco e prêmio da seguradora. E aí eles analisam, eles têm dados do Detran, dos Detrans, né, do Ministério da Saúde, tem todas as informações. E a partir desses dados, eles chegam à conclusão que a mulher dirige melhor. Que a mulher se envolve menos em acidente,
ela causa menos estrago nos carros, e aí ela tem um custo menor para a seguradora. Então, quando você preenche, por exemplo, todo ano que eu vou preencher lá o perfil do seguro do meu carro, pergunta: quem conduz mais tempo o carro, você ou sua esposa? Como eu moro aqui perto da UF, quem dirige mais é minha esposa. E aí eu ganho um pequeno desconto, porque as mulheres dirigem melhor. E realmente minha mulher dirige bem melhor do que eu. Tá? Não é pouco, não, é bem melhor. Então, a percepção é: o homem dirige bem. Não. Quem dirige melhor, e tem mais de uma pesquisa. Na Inglaterra já fizeram pesquisa. As seguradoras que não gostam de perder dinheiro e não perdem dinheiro sabem disso. O que pode acontecer é essa sensação que a mulher dirige pior do que o homem, que, por exemplo, na questão do próprio carro, né? A mulher se envolve menos em acidentes que são cobertos por seguro, são acidentes maiores. Mas ela se envolve menos nesse tipo de acidente, mas aqueles pequenos acidentes, arranhãozinho, uma batidinha de leve, essas coisas, de repente, ela se envolve mais. Aí você pode achar porque ali ela dirige pior. Não. Já tem pesquisa dizendo que não é por causa disso. A mulher é multitarefa. Então, ela não consegue só dirigir. Ela dirige, passa batom, dá ordem para a filha, faz tudo. Ou seja, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E isso acaba ocasionando pequenos esbarrões. Enquanto o homem, ele só faz uma coisa, né? O homem, não, normalmente, ele tem dificuldade de fazer mais de uma coisa. Isso também já é uma característica que diferencia. Eventualmente, no futuro, as coisas evoluem, pode ficar igual, mas hoje a mulher é multitarefa e o homem só faz uma coisa. Às vezes, o pessoal, eu estou fazendo uma coisa, alguém começa a perguntar outras coisas, eu tenho dificuldade para fazer duas ao mesmo tempo, eu não consigo. Eu falo: gente, eu sou homem, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem consegue fazer isso são as mulheres. Tá? Quem trabalha mais, carioca ou paulista? Essa é fácil. Quem trabalha mais, carioca ou paulista? Na percepção das pessoas, o carioca trabalha bem menos que o paulista. E nas pesquisas, não, quem trabalha mais é o carioca. Mas o que acontece? Qual a imagem que a gente tem de São Paulo? A imagem que a gente vê pela imprensa, pela TV, né, pelo noticiário. Quando a gente vê São Paulo, a gente vê a Avenida Paulista, a gente vê indústria, a gente vê empresa, bancos, né, pessoas de terno, todo mundo trabalhando. Então, isso forma uma imagem do trabalho. E quando a gente olha para o Rio, a gente vê o quê? Praia, carnaval, samba, aquela coisa toda. Tem também aquela questão da malandragem. Aí você fala: o carioca não trabalha. Pesquisas demonstram que o carioca trabalha mais tempo que o paulista. Agora, essa percepção que se tem é pelo fato da imagem do Rio estar associada a lazer, associada a festas, né, a alegria, né, e muito pouco associada ao trabalho. E aí você acaba tendo a percepção que o paulista trabalha mais. Não trabalha mais. O que é mais perigoso, andar de avião ou andar de ônibus? Então, suponhamos que eu vou para a Europa, vou para a Suíça, que é um país que eu sou doido para conhecer. Né? Se um dia eu tiver dinheiro na vida, eu vou lá, porque é caro para caramba. Então, aí eu consegui juntar dinheiro e ir lá para a Suíça e vou de ônibus para o Rio. Lá na rodoviária eu pego um táxi, vou para o aeroporto e pego o meu voo lá para a Suíça. O que é mais perigoso? O avião, que vai me levar para a Suíça, ou o ônibus da cidade do Aço, que vai me levar de Volta Redonda para a cidade do Rio? Onde é mais provável de eu ter um acidente? Qual é mais perigoso? Vocês sabem? Com certeza é o ônibus. A possibilidade de eu ter um acidente no ônibus é muito maior do que eu ter no avião. Eu tenho medo de ir de ônibus? Não tenho. Né? E tenho medo de andar de avião? Tenho. Ainda mais em viagens longas, eu tenho que tomar um Rivotrilzinho para descansar. Ou seja, o que acontece é que a minha percepção fala mais forte do que os fatos. Eu não precisava ficar estressado dentro de um avião, porque a possibilidade de eu morrer lá dentro é bem menor do que se eu morrer numa viagem de avião, de ônibus, mas não tem jeito, vai falar isso para o seu subconsciente, não tem jeito. Então, essa frase aqui, ó, como a pessoa percebe pode ser substancialmente diferente da realidade objetiva. A gente percebe, ou tem a percepção, a sociedade tem a percepção que a mulher dirige melhor. Mentira, ela dirige melhor que o homem. A gente acha que o carioca trabalha menos que o paulista, não trabalha. Aí eu acho muito perigoso andar de avião. Não é perigoso andar de avião. Por isso eu tenho medo. Não tem, o perigo é bem menor do que andar de ônibus. Tá? E o comportamento das pessoas baseia-se, aí é um fato interessante, na percepção da realidade, não na realidade em si. Ou seja, eu tenho um fato.
Mas mais importante que o fato, que é efetivamente aquilo que está acontecendo, é a percepção que eu tenho daquele fato. Suponhamos que eu seja um cara bem medroso. E aí um dia eu passei nessa rua e vi esta cena aqui, que é uma lixeira suspensa. Eu nunca mais, passei de dia, no finalzinho do dia, e nunca mais eu passo nela, principalmente à noite. Eu vou dizer que eu vi uma lixeira assombrada flutuando. Eu falo, mas isso não existe, não. Eu vi uma lixeira e eu não passo mais naquela rua, que aquela rua é assombrada. O fato é, não, isso aqui ela está parada aqui e aqui tem uma poça d'água e dá a sensação que ela está flutuando. Então, essa é a realidade em si. Mas para a pessoa que viu isso, não adianta a realidade em si. O que vai valer mesmo é a percepção da realidade. E ela viu o fantasma. O fantasma, né, essa lixeira flutuando. Quem vê esse pai dando água para esse filho vai falar que é o pai mais displicente do mundo, né? Que ele está fazendo algo que ele não deveria fazer, né? E não tem absolutamente nada a ver. Que tem uma encarnação e aqui uma água que a criança está brincando com ela. Mas quem viu essa cena, a percepção da realidade pode ser outra. E aí, para ela, esse pai é um pai relapso. Mas não, ele não é relapso, ele nunca. Não, mas eu vi. Na percepção dela, isso aqui aconteceu. Tá? E aí, percepção e realidade objetiva. Então, vamos pegar aqui a esposa, a esposa de um indivíduo. Então, você sendo marido, é como você vê a sua esposa, dessa forma. Então, é a mesma pessoa, mas aí o que vai acontecer? Os filhos, né, vão vê-la como uma heroína, né? O seu amigo pode ver assim, o seu verdadeiro amigo, esse aqui é o amigo de verdade, vai ver assim. A indústria de cosmético, quando olha para uma mulher, vê dinheiro, e por aí vai. A mãe, né, a mãe das mulheres, de forma geral, né, isso não é diferente aqui em casa, sempre acha que a filha é uma eterna criança. A sogra, eventualmente, não vai ter uma boa imagem dela. A mulher, quando se olha no espelho, nunca está satisfeita, vai ser diferente. E o genro dela achar que ela é o capeta. Ele, na verdade, é mesmo. Ou seja, a evidência é uma só, mas dependendo do ponto de vista, né, as percepções são diferentes em relação ao mesmo elemento. Só para reforçar, o comportamento das pessoas baseia em sua percepção da realidade, não a realidade em si. Então, se a minha esposa, a mãe dela acha que é uma criança, vai tratá-la igual uma criança. Tá? Se o seu amigo de verdade a ver como um homem, vai ser assim que vai tratar. O comércio, quando olha para a mulher, vai ver dinheiro lá. Tá? Isso aqui vamos pular. E aí a gente vai começar a entender os fatores, aquilo que eu falei. Por que eu olho? Por que algumas coisas vão me chamar mais atenção e outras não vão me chamar vão chamar menos atenção? O livro chama isso de fatores que influenciam a percepção. São 3 grandes fatores que vão influenciar a percepção dos indivíduos. Fatores no perceptor, na pessoa que está observando a realidade. Fatores no alvo, é aquilo que está sendo observado. E fatores da situação, é o ambiente em que a cena está ocorrendo. Então, esses fatores aqui vão impactar a percepção das pessoas. Então, vamos começar pelo perceptor, é quem está observando a cena. O perceptor tem personalidade, ele tem suas motivações, ele tem interesses, experiências, expectativas. Em função destes fatores existentes no perceptor, ele vai enxergar ele vai ter a percepção de determinadas cenas em função desses fatores. Aí vamos começar a dar alguns exemplos aqui. Personalidade. Uma pessoa introvertida e uma pessoa que seja extrovertida, né? Então, personalidade introvertida e personalidade extrovertida. A pessoa que seja introvertida, se ele entrar numa turma, igual agora, nós estamos aqui com 5 alunos, uma turma pequena, imagina que ela fosse presencial, ele ia ficar apavorado, porque ele ia ficar ali muito visível para o professor. E, eventualmente, o professor ia pedir a participação dele. Então, ele é tímido, ele ia morrer de vergonha. E aí, a personalidade dele introvertida, quando ele olha uma turma pequena, ele acha a turma pequena horrorosa, né? Porque a personalidade dele é tímida, e isso aí vai facilitar o processo de chamar ele a participar da aula. Agora, se ele entrar e ver uma turma enorme, ele fala, graças a Deus, né? Ninguém vai me enxergar aqui. O contrário vale para alguém que é extrovertido, alguém que gosta de se comunicar, gosta de participar, de dar suas contribuições. Se ele chegar numa sala pequena, ele vai adorar, porque ele vai ter espaço para a participação. E se ele chega numa sala grande, ele vai ficar chateado, porque essa sala é ruim,
porque ela é grande. Ou seja, a sala é a mesma, o tamanho da sala é a mesma. Só que um vai ter a percepção que é uma sala ruim e outro vai ter a percepção que a sala é boa. Em função do quê? Da sua personalidade. Então, a personalidade afeta o que você está observando. Por isso, às vezes, você não vai chegar num consenso. Turma grande é boa, ou turma grande é ruim. Depende, né, dos vários fatores. O fato é o mesmo, mas ela é boa ou ruim, vai depender da sua percepção, da sua personalidade. Desculpa, a personalidade molda a sua percepção. Motivações, as motivações vão influenciar a forma como eu enxergo as coisas. E aí tem um experimento que foi feito, né, usando lá a teoria do Maslow, usando a base de Maslow, né, que é as necessidades fisiológicas. Trabalharam com o conceito de alimentação, fome, uma necessidade fisiológica. Eu preciso de comer para sobreviver. E pegaram dois grupos, 15 alunos de um lado, 15 alunos do outro, e para um grupo deu alimentação normal. Para um outro grupo, deixou sem alimentação durante um período, né? Não deixou eles passarem fome, mas deixou eles com bastante apetite. E aí fizeram testes projetivos. O que é teste projetivo? Você coloca aquela imagem embaçada e a pessoa que está fazendo o teste, olha e vê, anota o que eles estão vendo, né? E com esses dois grupos semelhantes, eram estudantes, com características muito similares, mas com essa pequena diferença. Um estava alimentado e o outro estava passando fome, entre aspas. E aí, quando vieram os resultados dos testes projetivos, foi bem interessante, para mostrar como a motivação, que o que estava motivando ele, a necessidade fisiológica, influenciou o comportamento dele. E aí, o que aconteceu? O pessoal que já tinha feito lanchinho, tomado café reforçado, aquela coisa toda, desenhou borboletinha, casinha no campo, né? Animais, coisas bem fofinhas. E o pessoal que estava com fome desenhou um sandubão, um pastelzinho, uma coxinha, porque eles estavam com fome. Então, eles viram naquelas telas projetivas comida, porque o que estava motivando ele naquele momento eram as necessidades fisiológicas. Então, as suas motivações, aquilo que te motiva, vai influenciar na sua percepção. O que influencia também seus interesses. Entro numa sala com 20 alunos, aí eu estou lá dando minha aula, aí de repente eu recebo uma visita de um ou de uma cirurgiã plástica, uma cirurgiã plástica. Ela entrou na sala, ela precisa falar comigo. Quando ela não me conhece, quando ela entrar na sala, a primeira coisa que ela vai ver vai ser o meu nariz. Porque o meu nariz não é das coisas mais lindas do mundo, né? A minha mãe disse que meu irmão me jogou no chão e quebrou meu nariz, ele ficou assim meio de bolotinha. E a minha mãe fala isso, a minha prima fala que não, que eu já nasci assim. Então eu não sei qual que é a história verdadeira, mas meu nariz, qualquer cirurgião plástico que entre na sala vai observar por quê. O que o cirurgião plástico tem interesse? Em pequenas imperfeições. Né? E no meu caso, meu nariz não é perfeito. Ele vai ver meu nariz, eventualmente vai ver se tiver alguém com uma orelha de abano, qualquer coisa ligada ao interesse dele. Né? Então, a profissão. Vamos imaginar uma esteticista que vai me visitar. O que ela vai olhar? Vai olhar o meu cabelo. Fala, seu cabelo está branco, você podia dar uma. Está grande, não está bem cuidado, ele está ressecado. Mas porque é a área de interesse da pessoa. Saindo um pouco de profissão, vocês estão jovens, eventualmente já estão comprando o primeiro carro, ou o pai de vocês, né, um familiar, amigo, namorada, comprou um carro. Suponhamos que compre aí um Peugeot 208, que é o Peugeot mais novo que tem. Você compra, ou um parente seu, um amigo seu, esposa, namorada compra, e aí você passa a andar de Peugeot. A partir daquele dia, você vai ver uma quantidade enorme de Peugeot. E você fala, nossa, eu não sabia que tinha tanto Peugeot. Porque você passou a ter interesse no carro. Ainda mais se foi você que comprou. Eu não sabia que tinha tanto carro, porque ele passava desapercebido. Então, isso vai valer para roupa, para cores, alguma coisa que você, tipo, né? Tem muito, mas não te chama atenção. Aí, quando você compra um, aí você passa a ter interesse naquele elemento, naquela coisa, numa roupa, no carro, você começa a prestar mais atenção. Então, essa percepção fica aguçada. Então, seus interesses vão influenciar a forma como você vê as coisas. Tá? Tranquilo, gente? Tá todo mundo aí?
Todo mundo tomando cafezinho. Volta correndo e fala que está tudo bem. Pelo menos um, gente. Volta um aí e fala, não, professor, tudo certo. Ah, tranquilo, obrigado, Micaela. Vamos continuar. Fatores na pessoa. Um outro fator é a experiência. Eu tenho uma equipe, por exemplo, que trabalha bem, dá os resultados. Eu estou extremamente feliz com a equipe. E um belo dia, o meu chefe me dá um esporro porque ele acha que a minha equipe fala muito. Ele nunca tinha percebido isso, mas ele levou um esporro. E aí, esse esporro passou a ser uma experiência. Passou uma experiência que ele teve, foi uma experiência desagradável, né, chamando a atenção que a equipe dele estava falando. A partir daquele dia, a equipe dele, qualquer coisa que falar, ele começa a perceber. Porque passou a chamar a atenção dele. Ele sabe. E ele, uma coisa é, não vou querer levar um esporro de novo. E a partir dali, ele começa a observar, né, e essa experiência que é o chefe dele chamando a atenção dele, vai fazer que aguce a percepção para um determinado fato. Aquele fato sempre aconteceu da mesma forma, todos os dias. Só que, a partir de uma experiência, ele começa a enxergar mais aquele fato. E tem também as expectativas, né? E aí tem... eu gosto de falar da experiência do chefe, né? Expectativas. A percepção vai depender das expectativas que você tem. Se eu tenho um chefe bom, uma liderança nata, um cara que está ali para desenvolver pessoas, talentos e buscar o melhor de cada um. E aí ele vê um cara trabalhando para caramba, se dedicando, com capacidade, com inteligência, grande potencial, mas não só potencial, o cara também já tem entrega, já apresenta resultados. Esse líder, ele vai olhar para essa pessoa, qual a expectativa que ele vai ter? Qual a percepção que ele vai ter? Pô, esse cara é muito bom, eu tenho que abrir oportunidades para ele. Então, a percepção é, o cara é bom e vai crescer, eu tenho que abrir oportunidade. Agora, muda a conversa, e no sentido de você ter um cara muito bom, mas o chefe é inseguro e fraco. A cena é a mesma, só que a expectativa vai mudar. Um chefe bom, um líder nato, vai ver aquele cara como um líder e vai ajudar a formá-lo como líder, e eventualmente vai ocupar cargos até maiores do que o próprio líder, mas para ele isso é natural. Um chefe fraco, inseguro, ele morre de medo de perder a boquinha. E quando ele vê uma pessoa trabalhando muito, se diferenciando, o que ele vai olhar para ele e vai ter expectativa ruim. Vai assim, pô, esse cara está querendo aparecer, esse cara está querendo tomar o meu lugar. E eventualmente vai tratar mal o cara. Né? Isso aconteceu lá no século retrasado, lá, com o nosso amigo Machado de Assis. Muito interessante isso aqui. O diretor da Tipografia Nacional teria se interessado pelo jovem de 17 anos. Não é à toa que esse aqui chegou a diretor, porque esse chegou a diretor porque ele era líder. E que o diretor se interessou por ele? Porque ele era pego lendo escondido. E o chefe dele queria mandá-lo embora, pelo mesmo motivo. Ou seja, os dois olharam a mesma situação. Esse aqui é o cara ruim, é um líder ruim, um cara fraco. Vou botar chamar de fraco. A melhor forma de chamar essas pessoas são fracos. Esse é um cara fraco. Os dois olharam a mesma pessoa. Um enxergou nele um potencial que acabou se concretizando. Ele virou o maior escritor da língua do Brasil, não da língua portuguesa, mas o maior escritor do Brasil de todos os tempos, até hoje. E o outro via isso como algo, eventualmente até como ameaça, o cara que estuda, o cara que lê. Então é exatamente isso que eu estou explicando aqui atrás. Né? O perceptor olha e tem essas expectativas. De acordo com as expectativas que ele tem, vai influenciar a forma como ele está enxergando um evento. Tranquilo, gente? Então vamos que vamos. Agora vamos lá no alvo, é naquilo que está sendo observado. O que chama atenção? Novidade, movimento, som, tamanho, cenário, proximidade, tudo isso. Não vou explicar tudo, vou trazer só algumas coisas aqui que são mais relevantes. Saí de férias, voltei. Quando eu voltei de férias, trabalho na produção, sou engenheiro, e o que tem lá? Uma máquina nova. Ai, meu Deus do céu. No meio do processo produtivo, uma máquina diferente. Isso vai chamar atenção no mesmo momento.
Agora, imagina que eu sou um administrador, sou analista financeiro, saio de férias, quando eu volto de férias, 30 dias depois, eu vejo uma pessoa diferente trabalhando. Não vai me chamar a minha atenção? Diferente, porque é novidade, tudo que é novidade chama atenção. Se você tiver, por exemplo, você entra na turma, né, vamos imaginar lá no nível médio, no nível médio você tinha uma tendência a entrar no primeiro ano e até o final com a... Pega para a turma do primeiro ano do nível médio. Nossa, o meu olhar deu. Pega a primeira turma do primeiro ano, e aí você começa a assistir aula, aí quando chega lá no segundo mês, você chega para assistir aula, tem 30 alunos, tem uma pessoa diferente. Você não vai ver os 30 alunos, você vai ver somente a pessoa que entrou diferente. Por quê? A novidade chama a atenção. Então, tudo que é novo vai chamar a atenção. Um software novo, uma pessoa nova, um equipamento novo, uma mudança, qualquer coisa chama a atenção. Outra coisa que também aguça a percepção é a proximidade física e temporal. Então, algo que aconteça ou próximo da gente, ou num tempo, né? Ou, tipo assim, aconteceu um evento num tempo e na mesma hora aconteceu uma outra coisa, que eventualmente não são relacionadas, você liga uma coisa à outra e acha que uma tem a ver com a outra. Em empresas, isso é bastante comum. Entra um gerente novo de produção. 3 dias depois, 10 pessoas são mandadas embora. Uma empresa que é estável, manda pouca gente embora e manda 10 pessoas embora. Na mesma hora, a percepção das pessoas vai ser o seguinte: olha, no caso é a proximidade temporal. O cara entrou hoje, 2 dias depois, 10 pessoas foram mandadas embora. Ah, a culpa disso é esse cara. Foi esse cara que causou isso. E às vezes não tem nada a ver. Né? Vamos pegar aqui um outro exemplo, aí já não é no ambiente de trabalho, mas que também muda a percepção da gente. O Brasil teve em 2009, 2010, 2009, 2010, teve dois acidentes aéreos graves, muito próximo ao outro. O primeiro foi da Air France, que estava indo do Brasil lá para Paris, e o segundo foi aquele voo da Gol lá na Amazônia, que bateu com o avião da Embraer. Foi muito próximo do outro. Aí não, depois eu acho que ainda teve um terceiro, não sei se foi tão próximo assim, que foi o da Gol. Ah, isso, não, são esses dois. É o da Gol. Ah, não, teve aqui do Rio Grande do Sul, no aeroporto lá de Congonhas. Esses dois foram muito próximos. Você sabe o que vai acontecer quando cai um avião e cai outro? Ou seja, questão temporal também. Acontecer muito próximo do outro. As pessoas começam a ter medo de andar mais ainda de avião. O avião está caindo mais. Aí você vai lá nas estatísticas. Gente, a estatística de segurança de avião, tipo assim, possibilidade de queda sempre vai ser assim. Por quê? É a indústria que mais investe em segurança. Toda vez que tem um acidente, ele é vasculhado, investigado detalhadamente, e a partir dos achados, todo mundo que é envolvido, piloto, empresa aérea, fabricante de avião, todo mundo, órgãos reguladores, todo mundo recebe as orientações, faça isso, 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 para evitar que aquele acidente repita. Então, toda vez que você olhar a estatística assim, de horas voadas e número de acidentes, ano a ano, eu acho que dificilmente ela vai subir, porque ela melhora. Então, aqui ocasionou, temporalmente, temporal que eu digo a questão de tempo, um avião caiu próximo do outro. E aí você tem a percepção que andar de avião está mais inseguro. Não, não está mais inseguro. É só a sua percepção, porque as coisas aconteceram muito próximas. Tá? Cenário. Então, o que destoa do cenário também chama atenção. É muito parecido com novidades. Né? Só que a novidade você está acostumado com o ambiente. E aí, quando você vê, o ambiente mudou. Aqui não tem um hábito, você está acostumado com o ambiente. Você está chegando no ambiente e você vê uma sala com 30 mulheres e um homem. Pronto. O que vai te chamar a atenção? É o menino. Porque ele é que está sendo diferença. E só para dizer também como que as pessoas trabalham, né? A gente tende a enxergar como um todo. Então, a gente tem uma tendência a juntar tudo que é semelhante. Então, quando eu olho para o geral, eu olho para as mulheres, agrupo elas, olho para as profissões, tá? E por aí vai. Então, isso são fatores naquilo que está sendo observado, que é o alvo, que vão afetar a sua percepção. E, por fim, são fatores na situação. Né?
no ambiente. Então, aquela do ônibus lá, que eu falei, né? O primeiro exemplo que eu dei, poderia colocar essa foto aqui. Você, 7 horas da manhã, saindo da balada, pega o seu ônibus para ir para casa. Bom, você não vai estar com as mesmas roupas que as pessoas que vão estar lá indo para o trabalho, vai estar com roupa diferente. E aí, o que acontece? A ocasião, né, não é propício para o seu tipo de roupa. Experimenta, por exemplo, né, suponhamos que você tem aula de segunda de manhã, vá com uma roupa de gala na segunda de manhã, vai chamar a atenção, porque na ocasião, o ambiente não é propício para aquilo. Então, as pessoas estão olhando de acordo com o ambiente. Todo o ambiente vai chamar a atenção. Eu costumo dar um exemplo também, né? É padrão, tudo que for fora do padrão vai chamar a atenção. Eu devia ter uns 12 anos, vou chutar aqui, não sei se era 12 anos, não, mas nessa faixa, 12 a 14 anos. E tem um cantor famoso que ele morou em Barra Mansa, ele trabalhou na siderúrgica Barra Mansa. Ele é o. Ai, meu Deus do céu, agora fugiu. É aquele que canta Casas Bahia. Qual é o nome dele? Alguém lembra? Mama África, Casas Bahia. Alguém lembra dele aí, gente? Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Eu estou vendo a figura dele na minha cabeça, devia ter anotado o nome dele aqui. Então, ele via muita Volta Redonda, mas o importante é que ele era um artista, ele vinha muita Volta Redonda, e eu encontrava, várias vezes eu encontrava com ele ali onde é o viaduto hoje, né? O viaduto está lá até hoje. E ele andava com uma roupa que eu tinha vergonha alheia. Ele não tinha como passar desapercebido. Ele tinha uma calça que era amarela, uma camisa que tinha várias cores e um cabelo Black Power preso. E toda vez que ele passava, várias vezes eu encontrava com ele, eu era criança, né, adolescente, eu tinha pena dele. Falei, nossa, que é isso? De onde veio esse cara? Mas era ocasião. Eu falei, pô, o que esse cara tá com essa roupa? É o Chico César. É Chico César? É Chico César. Vocês conhecem o Chico César? Ele fez sucesso um bom tempo atrás. Deixa eu pegar uma foto dele aqui. Alguém conhece ele? Não? É esse aqui, ó. Ele é muito bom compositor e muito bom cantor também. E aí, deixa eu ver se eu consigo colar isso aqui. Aqui. Se aparecer. Conhecem? Gente, vocês têm que envelhecer. Tá? Excelente cantor ele. Então, aqui, a roupa que ele andava, eu peguei uma aleatória na internet, era mais ou menos isso aqui, olha. Ele gostava, era as cores da Jamaica. Só que isso aqui era a calça dele. Não, a calça era amarela e a camisa que ele andava eram as cores da Jamaica. Provavelmente ele devia gostar de reggae. E ele destoava. O ambiente, né, era um ambiente normal de andar na rua. E ele era um artista, então aquilo ali deveria usar no palco, talvez não na rua. Uma outra coisa também do ambiente, o seu chefe, né? O chefe está lá trabalhando normalmente e a sua equipe trabalhando, produzindo, e aí, eventualmente, ele sai para fazer uma visita técnica e fica uma semana fora e a equipe fica trabalhando sozinha, sem o chefe. Então, a única diferença é que o chefe não está lá. Mas as pessoas continuam fazendo exatamente a mesma coisa, mas o chefe não está lá. Então, elas vão conversar do mesmo jeito, vão trabalhar do mesmo jeito. Mas quem passar de fora e ver que o chefe não está, e ver as pessoas conversando, vão ter uma tendência de dizer, viu, ó, o chefe não está, eles estão conversando. Na verdade, eles sempre conversaram assim, mas quando eles olham para o ambiente e vê que o chefe não está e vê as pessoas conversando, nós tendemos a associar uma coisa à outra. Tá? Então é isso. Então, são os fatores que influenciam a percepção das pessoas no dia a dia. Eu vou pular a teoria da atribuição e vou fazer um teste de percepção com vocês. Espera aí. Eu tenho que avançar aqui. Ó. Essa aqui é a teoria da atribuição. Leiam esse material no livro, que eu vou fazer uma questão dessa na prova. Tá?
dever de casa para vocês. Teoria da atribuição, bem legal. E agora eu vou fazer um teste, espera aí, para a gente continuar aqui com o nosso trabalho de percepção. Ele vai jogar lá para a internet, eu vou ter que parar essa apresentação e começar e passar para outra. Só um minutinho. Beleza, já consegui, o vídeo já está aqui disponível. Eu vou só parar essa apresentação rapidinho e vou colocar outra apresentação no lugar. Uma janela. Ah, eu acho que ele não passa vídeos. Puta merda. O que eu posso fazer aqui? Agora que eu lembrei. Tem que ser tela inteira. Ele só passa com tela inteira. Eu vou desaparecer, tá, gente? Quando eu coloco tela inteira, eu desapareço. Não tem problema não. Depois eu volto. Então, é um vídeo bem curtinho. E é um teste de atenção. Na verdade, é um teste de percepção. Já está aparecendo para vocês aí? Ou ainda não? Aguarde um pouquinho que já vai. Ainda não. Tá. Mas já está trabalhando para aparecer. Daqui a pouquinho ele vai aparecer. Agora eu acho que já está começando a aparecer, não está? E está aparecendo a tela inteira, né? Ok. Então tá. Ele está parado. E agora, isso é um teste de atenção. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Não, não dá. O vídeo a seguir corresponde a um teste de atenção realizado numa campanha publicitária inglesa. Então, responda o que ele está perguntando. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. Gente, vocês conseguiram... Ah, está meio travado, percebi isso. Então, eu vou passar de novo. Vou deixar eu evoluir, não. Acho que vamos ver se... Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta. E aí, eventualmente, pode estar dificultando aqui. Deixa eu fechar tudo aqui. E aí, de novo, esqueci o meu fio. Vou tentar de novo, essa vez vai. Não tá, eu ia ficar travando. E eu acho que está no primeiro. Tá. Eu vou tirar a minha imagem, que eu acho que melhora um pouco. E vou colocar o vídeo agora. Vamos lá? Vamos ver se dessa vez vai. This is an awareness test. Não foi. How many passes does the team in white make? The answer is 30. Tá difícil, hein? Tentar pela última vez aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou parar a apresentação. Vou voltar à apresentação. Uma janela. Vamos tentar aqui.
Mas o problema é que eu acho que eu não sei se eu tenho um link dele aqui. Vou tentar mais uma vez e aí eu tento descobrir o link. Porque esse vídeo eu baixei ele. Acho que agora vai, tá? Ele tá andando mais rapidinho agora. Tô achando que vai. Então vamos lá. Se não der, eu vou tentar o link. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Vamos lá. Quem aí. O problema é que ele passou um pouquinho devagar. Alguém conseguiu ver. Alguém conseguiu ver o. Alguém conseguiu ver o Moonwalk aí, fala urso, mas eu acho que é um macaco. Alguém viu o macaco na primeira vez? Algum de vocês viu? Vinícius viu, mas porque estava lento. Alguém mais viu sem ser o Vinícius? Não, achei que era mais um jogador de preto. Eu não. Então, quando eu coloco isso aqui bem rápido, a maioria não consegue enxergar. Porque é exatamente essa é a questão da percepção. A nossa mente ela faz simplificações. Ela tem um objetivo e ela não vai conseguir captar tudo. E aí ela faz simplificações para poder dar sentido. Estão lembrados que percepção é dar sentido ao meio? Então, para dar sentido, eu não posso ter a pretensão de ver tudo, enxergar tudo e saber de tudo. Eu vou me focar naquilo que naquele momento é importante. E aí, se você recebe uma orientação igual ele recebeu, né, recebeu de olhar os passos em branco, você não vai ver mais nada que foi de preto. E é assim que funciona a percepção da gente. Então, lembrado lá que a minha profissão vai influenciar? Exatamente. Eu não vou ficar vendo tudo, mas eu vou chamar algumas coisas, eu vou simplificar o meu mundo para que ele faça mais sentido para mim. E aqui agora eu vou explicar algumas das principais simplificações de julgamento, né? Eu simplifico o mundo porque o cérebro da gente ele não consegue, deixa eu voltar a aparecer aqui, o cérebro da gente ele não consegue processar todas as informações, então ele tem que selecionar. E aí, nessa seleção, ela é bastante útil, né? É extremamente importante, mas ela acaba perdendo, em alguns casos, ela vai perder coisas, né, que são relevantes, né, e que pode influenciar, por exemplo, já que estamos falando de tomada de decisão. E aí vamos falar das simplificações de julgamento. Tem vários tipos de simplificações de julgamento. A primeira delas é a percepção seletiva, é isso que eu já estava explicando. A gente não consegue assimilar tudo que vemos. Percebemos um pouco de cada vez de acordo com os nossos interesses, experiências, tudo que eu falei lá atrás, experiências passadas, personalidade, atitudes, pode produzir julgamentos apressados. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Bom, eu trabalho em uma empresa de logística e nessa empresa há um zoom muito forte e tem um casal que está tendo um caso, né, que estão namorando, mas não é nada oficial. Mas isso está rolando um boato forte. E aí o que acontece? Tem lá o arquivo morto, onde ficam as notas fiscais da área de logística, e essa mulher que o pessoal fala que está tendo um caso com outro rapaz, vai para lá. 3 minutos depois, o cara também vai. E você está lá trabalhando, você viu ela indo, você viu ele indo, você tem essa informação anterior, né? Você tem, como se aqui seria uma experiência passada, uma informação que você acha que é concreta,
E aí, nesse arquivo morto, né, são várias prateleiras, e você vai passando pela prateleira, passa por uma, passa por outra, e aí, olha só, vocês vão ver uma cena. Essa cena aqui, ó. Olha a cena é essa. E aí, vamos lá. Se o computador ajudar, vocês vão ver a cena. Essa é a cena. Pronto. Só viu por 3 segundos, porque você passou, você não parou para olhar. Todo mundo conseguiu ver a cena? Então, vamos de novo. Olha lá, a cena é essa. E aí você saiu do arquivo morto e foi embora. O que você enxergou ali? Não quero nem saber com a sua mente podre que você enxergou, não tem nada a ver. São 2 pessoas fazendo, cada um fazendo o trabalho dela, uma um pouco cansada, outra pegando um negócio aqui embaixo. Mas, eventualmente, não vai ser essa realidade objetiva que você vai enxergar. Você vai ter uma percepção seletiva, você não consegue captar tudo. Então, você capta a parte e junta essa parte com isso aqui, com os seus interesses, experiências, motivações, atitudes, tudo isso que eu falei lá atrás. E aí você forma uma ideia do que está acontecendo. O que você está fazendo é uma simplificação do julgamento. Não vi tudo, não tenho todas as informações. Isso é bastante importante, tá, gente? A gente fazer percepção seletiva, porque muitas das vezes a gente vai ter que tomar decisão com poucas informações. Isso é útil. É o que até que fala aqui, ó, simplificações são valiosas para a nossa vida, mas pode nos criar problemas, pode resultar em distorções significativas. Então, isso tem que prestar atenção. Isso é legal, é valioso? É, mas cuidado, pode virar distorção. Uma outra forma de simplificação de julgamento, isso em empresa é fundamental vocês saberem, é o chamado efeito halo. O que é o efeito halo? Formamos a impressão de uma pessoa com base em uma única característica, e os últimos eventos têm forte influência. Então, isso aqui é um quadro do Gustavo Klimt, é o principal quadro dele, ele é o principal pintor austríaco, e esse é o principal tem a ver com adolescentes. Então, suponhamos, minha filha agora já é jovem, tem idade de você, mas suponhamos ela adolescente, com 15 anos, com o primeiro namorado, e aí, né, traz em casa, sou conservador, né, traz para conhecer, depois de ficar uns meses namorando fora, bom em casa. E aí, ela já percebe, eventualmente, ela ou ele, pode ser o filho também, está apaixonada pelo namorado. Aí chega lá, aí chega o namorado para visitar a casa. Você olha, o rapaz entra, você fala, puxa, rapaz bonito. Aí você começa a conversar com ele. Que além de bonito, ele é bonito. Que além de bonito, ele é bonito. E não tem mais nada além de bonito. Então, é tipo assim, ele não... baseando em conceitos conservadores, né, gente? Então, não estou falando que isso é a verdade absoluta, mas um pai conservador fala, poxa, ele não é uma pessoa que busca trabalhar, são os valores conservadores. Ele não quer estudar, ele parece não ter muito comprometimento com as coisas, ele é muito relapso. Ou seja, no padrão normal, um padrão que a sociedade considera normal, vou dizer que é normal, no padrão da sociedade, ele teoricamente não seria um bom namorado. Só que ele é bonito. E aí, é o melhor exemplo para falar o que é o efeito halo. A gente forma a impressão de uma pessoa com base em uma única característica. Então, a menina, a minha filha, adolescente, com 15 anos de idade, achou um rapaz bonito, ele tem uma série de defeitos. Trata mal, não é educado, tudo de ruim, mas ele é bonito. E aí, essa característica ela é tão marcante que ela oculta as demais. No ambiente de trabalho, isso é bastante comum com o chefe. Então, chefe que não sabe trabalhar, por exemplo, com Power BI. Power BI é o Excel do passado. Power BI hoje é um software que trabalha dados com várias bases de dados, e ele é bastante importante, né? E ele está virando moda, está virando tendência. Ele tem um cara que trabalha muito bem com Power BI e está resolvendo, porque com Power BI você consegue, a empresa pede muito relatório, consegue dar a solução para diversos problemas que ele tinha de relatório. Então, o cara é o cara para relatório. E para a chefia, fazer bons relatórios, se vocês vão virar chefe, gerente, diretor de relatório, é a alma do negócio. Mandar informações para os níveis hierárquicos superiores. Só que ele é um mau colega, ele não faz outras atividades da forma como deveria, não trabalha com qualidade. O chefe não vê nada, porque ele faz tão bem feito algo que o chefe valoriza muito, que ele deixa de enxergar as outras coisas. Então, isso é o chamado efeito halo. Pode acontecer na empresa. Então, isso tem a ver com as características da pessoa, do indivíduo.
uma característica ofusca as demais. Pode ser em termos de características gerais e pode ser também, né, com relação a eventos. O que isso quer dizer? Vamos pegar um exemplo de vendas, que é um exemplo bem tranquilo. Eu sou um vendedor, eu trabalho bem o ano inteiro, então eu atendo as metas, eu abro novos clientes, eu faço muito bem merchandising, excepcional. E aí tem uma avaliação de desempenho que acontece em novembro. Nós estamos agora, no final, dia 30 de novembro, no final desse mês, vai ser a avaliação de desempenho. Aí tem a avaliação de desempenho, o que acontece? Na semana anterior à avaliação de desempenho, eu faço algo de errado e perco um grande cliente. Eu trabalhei bem o ano inteiro, só fiz coisa boa, mas na semana anterior à avaliação de desempenho, eu fiz merda. Mas essa merda é mais do que compensada por tudo de bom que eu fiz. Gente, o efeito halo vai esconder tudo que está lá para trás. A última impressão, a última coisa que fez é que vai ter mais influência. Então, por isso que o pessoal mais experiente, mais malandro, quando chega em época de avaliação de desempenho, não faz marola. Se você fizer algo de errado, aquilo ali vai ter um efeito grande. E um conselho que eu dou a vocês também, né, quando vocês tiverem empresas que eventualmente façam avaliação de desempenho formal, registra tudo, para não ficar preso a um efeito halo. Vai que você faz uma merda no final. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ser sacrificado. Porque o cara vai forçar em cima daquilo. Aí você tem que listar. Eu já fiz isso, né? Uma vez eu tinha uma chefe que queria me mandar embora, e aí ela pegou um efeito halo meu, né? Pegou uma coisa que não estava fazendo bem feito. E aí eu peguei e falei, não, mas eu já fiz muita coisa, eu fiz muita coisa boa. Eu falei, não fez não. Aí, assim, aí ela começou, ela queria me mandar embora, ela não tinha muitos motivos. Aí ela tentou diminuir né, os meus resultados. E eu não tinha notado, mas eu tinha mentalmente. Eu falei, então vamos lá. Você está dizendo. Aí ela começou a dizer que quem fazia o trabalho era um cara da minha equipe, que ele que era o cara bom da equipe. É ele que era o cara bom da equipe? É. Então você está dizendo que eu trabalho mal e que os resultados. Porque quando ela começou a falar comigo, eu falei assim, mas os meus resultados, eu atingi todas as metas. Ela falou, não, você atingiu por causa do fulano de tal, ele que fez para você. Aí mas na mesma hora, tinha tudo registrado, né? Falei assim, então vamos lá. Então é ele que fez. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de vir para cá, eu estava em qual setor aqui da empresa? Você estava em remuneração. Uhum. Eu vou te falar o ano que foi. Foi tal ano, não foi? Foi. Qual foi o seu resultado desse ano? Eu não lembro. Eu lembro. Eu tinha notado. Assim, seu resultado foi baixíssima eficiência. Você atingiu 50% do que você tinha previsto. Você pode olhar lá que é isso mesmo. Você falou, mas eu acho que é mesmo. Ela concordou. Ano seguinte, qual foi o seu resultado? Eu não lembro, vai ser baixo também. Tá? Agora, e nesse ano? Nesse ano eu lembro, atingimos 110%. Tá? Então, deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse ano aqui, quem era o chefe de treinamento? Era o fulano de tal. E quem era o analista? Não era esse cara? Era. Então, ele já estava aqui, não estava ruim, não estava. No ano seguinte, quem que era? Era o mesmo fulano de tal, era o mesmo analista. O resultado foi ruim, não estava? Foi. Nesse ano aqui, não atingiu 110%? Foi. Dobrou a quantidade? Foi. Quem que era o chefe? Assim, eu. Ou seja, não era ele que fazia, era eu que fiz esse resultado daqui dobrar. Porque ele já tinha um histórico de trabalhos ruins. Eu soube colocar ele para trabalhar de uma forma que os resultados viessem. Ou seja, né, eu estava com um resultado ruim, ela tentou me dar um galão pegando os últimos elementos. Eu fui lá atrás e falei, não, meu filho, não é assim não. Então, cuidado com o efeito halo, tá legal? Efeito contraste, né? Então, a dica que eu dou para vocês que são jovens, né, que eu fazia muito isso. A gente vai sair, a gente está solteiro, de repente a gente vai para balada, vai querer arranjar um namorado, uma namorada, qualquer coisa. E aí, né, eu saía com os meus amigos, e meus amigos eram mais bonitos do que eu. Então, duas estratégias. Ou você não ficava perto deles, ou você mandava eles arrumar logo uma namorada. Por quê? Você pode ser a pessoa mais bonita do mundo, não é o meu caso, mas se você for a pessoa mais bonita do mundo, se tiver uma pessoa do lado que é mais bonita que você já não é mais bonito. É efeito comparação. O livro até diz que no circo ninguém faz apresentação depois de criança e animais, porque é tão cativante a apresentação de criança ou animais que qualquer coisa que venha depois é ruim. Tá? E aí eu tenho experiência, que eu posso vocês ainda não vivenciaram, talvez vocês estão à distância, mas seminários.
Então, seminário, eu sempre fui bom em seminário, não é à toa que eu virei professor. Eu fazia seminários com um amigo meu lá na UERJ, quando eu fazia economia. Cara, eu adorava fazer seminário, eu caprichava no meu seminário. E esse amigo meu, eu digo que ele é mais inteligente do que eu, mas ele não era tão bom para fazer seminário. Mas o seminário dele tinha muito conteúdo. O problema é que ele apresentava depois de mim. Ou seja, tinha muito conteúdo, tinha muita informação, mas como eu dominava mais a arte de ir lá para frente, de fazer, o dele sumia. O dele era ruim? Não, o dele era excepcional. Hoje ele é professor também, é melhor professor do que eu. Mas ali, no efeito contraste, ele fica ruim. Tá? E o que é o efeito contraste? Nós avaliamos as pessoas de maneira isolada. A gente está sempre comparando. Eu não estou avaliando. Eu fiz a minha apresentação, eu avalio você de uma forma independente. Depois eu faço, outra pessoa apresenta, eu avalio independente. Não, eu vou comparando. O processo seletivo é a mesma coisa. O processo seletivo, você vai participar, se você souber que tem alguém que é muito bom, um cara que é diferenciado, não apresente depois dele, porque você vai desaparecer. Você tem um pouquinho mais de chance se você apresentar antes, que ainda vão te lembrar, ainda vão lembrar de você. Mas se o cara for muito bom e se apresenta logo depois, as pessoas estão tão encantadas com o cara que você passa desapercebido. Então, você pode até ser bom, mas você acaba se perdendo ali. Outra coisa é não julgar pelo estereótipo, né? Então, por exemplo, a mulher dirige mal, não tem nada a ver. As pessoas de mais idade são chatinhas. O pessoal islâmico é isso. O pessoal japonês, oriental, eles são quietinhos demais. Os gordinhos são todos simpáticos. Tem que tomar cuidado, né? E levando para a questão profissional, eu conto um caso que é fictício, mas mais de um aluno já falou que isso já aconteceu. Então, ou seja, como eu conto esse caso em várias turmas, já teve alunos que falaram para mim, professor, isso que você está falando aconteceu, eu vou contar o caso de estereotipagem. Qual o caso que eu dou? Imaginando um processo seletivo que seja para trabalhar na área de tesouraria. Tesouraria é que recebe fluxo monetário, dinheiro vivo. E aí você tem dois caras que chegaram no processo seletivo, chegaram ao final. Os dois com capacidades técnicas muito boas, só que um cara é um pouco melhor que o outro, tecnicamente falando. Um mora no Leblon e o outro mora na Rocinha, para trabalhar na área de dinheiro, né? Que era tesouraria. E aí, normalmente quem que as pessoas escolhem? Sendo que o cara da Rocinha é um cara que tem tecnicamente está provado, tipo assim, ele é melhor que o outro. Cara, eu duvido que alguém iria escolher o cara da Rocinha, porque por morar na Rocinha, você imagina a comunidade, aí você associa, você faz um estereótipo, né? Apesar de estudos já demonstram que a grande maioria das pessoas que moram nas comunidades são pessoas boas, pessoas honestas, trabalhadoras. Mas o estereótipo é de malandragem, de bandidos. E aí, infelizmente, você acaba carregando esse estereótipo. Eu contei essa história e um rapaz, esse caso eu lembro bem, que falou que trabalhava numa rede de drogaria. A função não era para essa área de finanças, mas tinha dois caras que chegaram no final e falou: olha, um era da comunidade e o outro não era. O da comunidade era melhor, mas o pessoal achou melhor não contratar o cara da comunidade. Então, isso aqui que é? É você julgar, né? Fazer uma simplificação pelo estereótipo. Você olha para a pessoa, vê o estilo dela e fala: ela é assim, assim, assado. Isso aqui é meio bastante perigoso. Né? E com isso, deixa eu ver. E como que a gente aplica a questão da percepção nas empresas, né? Entrevista de seleção, questão da percepção, tem que tomar um cuidado muito grande, né? Quando vocês forem entrevistados, vocês forem chefes, donos de empresa, ou então quando vocês forem ser entrevistados. Por quê? Existe uma coisa chamada primeira impressão que fica, e isso tem uma influência muito grande no processo seletivo. Então, você, como gestor, você tem que saber que isso existe e que você não pode deixar se influenciar. Que é o seguinte, você chega para uma entrevista, o que você tem? Você tem a roupa que você está vestindo, você tem o perfume, você tem o tom de voz, né? Você tem a forma de aperto de mão, a maneira de sentar, você tem uma série de características. O ser humano tende a fazer sempre uma primeira impressão, ele sempre tem que ter aquela percepção seletiva que eu falei lá no início. E aí, a partir de poucas informações, ele já vai formar um juízo de você. Não tem jeito, ele chama isso de primeira impressão.
Você olha para a pessoa, você tem a primeira impressão. Eventualmente, o tom de voz é de um amigo seu, ou de uma amiga sua. E aí, uma pessoa que você gosta demais, ou ao contrário, o tom de voz de alguém que você odeia. Essas coisas tudo vão influenciar. E aí você forma uma primeira impressão. Gostei ou não gostei da pessoa. Depois você vai para a entrevista. E ali você tem as evidências objetivas, né? Que a pessoa vai falar das competências dela, dos trabalhos que ela já realizou, do potencial, do nível de inteligência, do nível de sociabilidade, tudo isso que você precisa ver na seleção. Então, são os dados que você coletou no processo seletivo e tem a primeira impressão. Estudos demonstram que essa primeira impressão ela pode ser desmentida por todas as evidências, mas ela acaba influenciando mais do que as evidências em algumas situações. E aí, você acaba selecionando a pessoa errada, então, por causa da percepção. Você faz uma percepção seletiva, que é a primeira impressão, depois você tem as evidências, mas muitas vezes você se atém mais à primeira impressão do que propriamente as evidências demonstradas durante a entrevista. As expectativas, então, quando você tem percepção, você olha para uma pessoa, você tem a percepção, você espera algo dela. Você cria expectativa, porque essa pessoa é inteligente. Então, quando eu tenho uma percepção, eu acabo transmitindo uma expectativa. E essa expectativa influencia o desempenho. Vou dar um exemplo aqui, a escola está aqui pelo seguinte, foi um experimento que fizeram, um período pegaram 2 classes de alunos do nível fundamental, capacidade cognitiva dos alunos muito similar, então eles tinham o mesmo nível de inteligência, capacidade didática das professoras idêntica, as condições da sala também idênticas, então tudo muito similar. Colocou um grupo numa sala, outro grupo numa outra sala. Só tinha uma diferença. Chegaram para uma das professoras e falaram assim: olha, você deu muito azar, a sua turma é muito ruim, eles vão te dar muito trabalho, eles não fazem as atividades de casa, eles não participam, conversam demais, boa sorte que você vai precisar. E aí a professora começa a olhar para os alunos e aí ela tem uma expectativa. Negativa ou positiva? Negativa. Mas isso só está na mente dela, ela tem uma expectativa. E aí, para outra professora, foi falado exatamente o contrário, que a turma era maravilhosa, participava das atividades, né, que era carinhosa, que os pais também estavam sempre presentes. E essa outra professora começou também a ter as expectativas dela, positivas. E aí, o que aconteceu no final do estudo? O nível de desempenho dos alunos foi diferente. A professora que tinha expectativas negativas, os alunos dela tiveram desempenho pior. E aí eles concluíram, né, falaram, já tinham essa dúvida, tiveram evidências que a expectativa influencia. Então, se eu olho para o meu filho, né, aí eu digo assim, olha, quando você tiver filho, ou você já tem filho, não sei, é extremamente importante você criar expectativas positivas. O que isso quer dizer? Meu filho vai brilhar na universidade, ele é uma pessoa muito educada, ele é isso. Porque quando você fala, você está transmitindo expectativa. E a gente tende a atender às expectativas que as pessoas têm da gente. Isso é um fator. É chamada efeito Pigmalion ou profecia autorrealizada. Eu tenho uma expectativa e a possibilidade dela ocorrer é muito grande. E o contrário também é verdadeiro. Você vai educar, esse menino não vai dar para nada, ele não quer estudar, ele não gosta de estudar, ele é um vagabundo, é isso e aquilo. Cara, a possibilidade disso acontecer aumenta exponencialmente. Não é uma garantia, mas a possibilidade aumenta significativamente. Tá? Então, a expectativa que tem a ver com a percepção, eu olho para a pessoa, enxergo ela de um jeito, e a forma como eu enxergo, eu passo a ter a percepção. Se eu tenho a percepção que ela é muito inteligente, eu passo essa expectativa para a pessoa, sem perceber, tá? Você não percebe o que você está passando. Mas a expectativa ela é transmitida. E tem vários estudos, isso aí que eu estou falando, você falou rapidinho, mas tem até livros que falam sobre isso. Eu tenho até um deles aqui que fala sobre liderança e expectativa. E funciona. E a avaliação de desempenho, né, aquilo que eu falei do efeito halo, da subjetividade. Então, na avaliação de desempenho, é fundamental você tentar fugir ao máximo da percepção e se ater mais à realidade objetiva, aos fatos. Então, anote, escreva, né, dê exemplos, que aí você não fica no achismo, você fica mais baseado em fatos concretos. Tá legal? Eu acho. Bom, e com isso, deixa eu finalizar então, eu termino a aula de hoje, que é a parte de percepção. Vou interromper a gravação.